Olá, olá a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um Saúde Digital em Foco, que é o nosso webinar, aqui a nossa série de AI que nós estamos fazendo aqui, patrocinada pela Saúde Digital Brasil, mas que aceita todas as nossas associações aqui que envolvem o setor. Aqui eu tenho uma grande honra de estar com grandes amigos aqui e que conhecem como ninguém aí o tema, que é o meu amigo pessoal, Felipe Cabral, que a gente conhece há mais de uma década, talvez, hein, Filipão? Bastante Através da tempo. telesaúde, telemedicina. Tiago de Abreu, CIO do Moinhos de Vento, e que conhece muito lá, está avançando pra caramba a, a adoção de ferramentas digitais para melhorar os conceitos em geral aí de otimização de fluxos e informatização da saúde lá. Vitor Ferreira, grande amigo, presidente do conselho da ABCIS, correto, Vitor? Presidente da ABCIS, correto. Não, presidente da ABCIS, Presidente da ABCIS. o conselho é meu chefe. Presidente da ABCIS. Presidente da ABCIS, Associação Brasileira de CIOs em Saúde e CIO do Sabará, como também grande amigo que conhece como ninguém aí toda a dor que rege esse mundo de saúde digital. E outro grande amigo aqui também, Tiago Ligori. Tiago, grande amigo que tem uma rede enorme aí, hein, Tiago? Conhece o LinkedIn, domina o LinkedIn aí como ninguém. Espetacular. A gente está muito contente de contar com todos vocês aqui. E antes de passar a palavra, só contextualizando para quem tá nos acompanhando, a Saúde Digital Brasil está promovendo aí uma série de webinars como esse, e falando de inteligência artificial na saúde de uma forma geral, mas querendo ser um pouco diferente daquela estigma, daquele estereótipo de falar, não, vamos falar de ética, do futuro da IA, futuro da medicina com IA. Vamos falar de aplicação prática, vamos falar de coisa que é tangível e que já está ao alcance de todo mundo para trazer a IA para a nossa vida, para poder melhorar a qualidade da saúde que é prestada para todo mundo. E já tivemos dois episódios que estão no nosso, disponíveis aí no nosso YouTube, também no LinkedIn. O primeiro episódio falou de transcrição de consultas, o que já temos aí diversos plays no mercado, fantástico. Segundo, falamos de atendimento ao cliente, uma série de coisas para poder ajudar o paciente que está querendo adquirir um serviço, que está querendo sanar suas dúvidas, agendamento e todos esses processos. Vamos falar num outro episódio sobre sumarização de prontuários, outros temas clínicos, como suporte à decisão. E hoje aqui a gente vai dar uma ênfase em tudo que está por trás do atendimento à saúde, nosso back-office. O que acontece por trás em todos os sistemas de saúde? Vamos dar ênfase em como que são geridos os dados, como é feito, como que a IA pode ajudar no processamento de contas, no supply chain, no processamento de glosas, processamento de informações. Às vezes tem andares inteiros em instituições de saúde dedicados exclusivamente a preenchimento de guias e glosas. E como que a IA pode trazer um grande ganho, tanto para os pagadores como para os provedores nesse quesito. E também, óbvio, o Vitor bem me lembrou aqui quando a gente estava conversando, segurança da informação e como que a IA pode ajudar a proteger melhor dados tão sensíveis como os dados de saúde. Então, primeiro aqui eu vou passar a palavra para todos isso daqui. Eu vou seguir a ordem que está aqui na minha tela. Vocês podem se apresentar e inicialmente dar uma desencadeada no tema aí, o que, que vocês acham antes da gente partir para o primeiro tópico. Vai lá, Felipe Cabral. Beleza. Primeiro, Pedrotti, obrigado aí pelo convite. É um prazer participar aqui com essa galera. Acho que eu estou aqui mais para aprender do que justamente para falar alguma coisa. Vou ouvir bastante vocês falando aí, que eu vou aprender muito com vocês, tenho certeza. E eu acho que é um tema super relevante. Você falou que as duas primeiras, né, foi transição de consulta, atendimento ao cliente. Mas eu acho que, na real, que eu tenho visto e nas viagens que a gente faz e conversado com as pessoas, nas leituras, eu acho que a gente vai, que a IA já está impactando
bem mais na parte assistencial, na parte administrativa, desculpa, operacional administrativa, do que propriamente na parte assistencial. Tem algumas questões aí, talvez, não sei se vocês concordam, mas tem algumas questões aí de cultura médica, até da assistencial, um pouco mais de dificuldade para você entrar nesse mundo. Você falou antes de transcrição de consulta, a gente tentou fazer um projeto aqui que não teve tanta gente assim utilizando a transcrição de consulta durante várias vezes, então você tem uma dificuldade de entrar nessa parte. Por outro lado, a área administrativa está sedenta, né, por movimentos que fazem com que eles sejam tenham mais qualidade, mais agilidade e que coloquem o processo para rodar sem depender tanto do ser humano, porque você vê que tem muitos erros nesses processos, como o Thiago bem lembrou ali, e você falou agora na entrada, para faturamento, processamento, tem uma sala com diversas pessoas ali que poderiam não ser substituídos, mas poderiam ter atividades que sejam de maior qualidade e de maior velocidade com isso. Eu arrisco dizer aqui que até o final do ano a gente vai ter um cargo chamado supervisor de agente de IA. Pode escrever aí. As pessoas vão supervisionar agentes de IA dentro das suas instituições até o final do ano. Tenho certeza que isso vai acontecer. Por quê? Vai ter tanto agente de IA acontecendo e rolando ao mesmo tempo, vai ter que estar alguém olhando para isso e ver se de fato eles estão conduzindo os processos da maneira que a gente pediu para eles fazerem, não estão alucinando, não descobriram uma forma mirabolante de fazer que está dando algum problema, né? Então as pessoas vão acabar trocando o cargo para supervisor de agente de IA. Então, vou começar com essa ideia aí, largar essa cereja no bolo aí. Passo a palavra para não sei se é o Tiagão na minha ordem, aqui está o Thiago para falar. Espetacular, Felipe Cabral. Obrigado, viu? Deixa eu passar para o Thiago de Abreu aqui. Vai lá, Thiago. O que que você acha? Tarefa Olha, repetitiva é que não falta aí no dia a dia da operação em saúde, né? então, aqui a gente está trabalhando bastante com isso e eu acho que para botar na brincadeira aqui, eu imagino que a gente tenha que ter data lakes bem estruturados, uma governança de dados bem madura, trabalhar com maturidade de uso de dados. Acho que as instituições agora vão precisar de pontapé inicial, apontar para onde que suas iniciativas de inteligência artificiais vão beber, qual fonte, né? Hoje, nos hospitais, o que mais sobra são bases de dados diversificadas de diversos sistemas, de diversas funcionalidades. Então, a gente vai, a pesquisa consome de um lugar, a gestão hospitalar consome de outro, e a gente vai fazendo essa miscelânea de dados aqui, e o comportamento nosso de utilização de dados fica incipiente, né? Então, estamos aqui no Hospital Moinhos de Vento trabalhando muito em aumentar a nossa maturidade no uso da informação. Para trazer como temática para hoje aqui e brincar um pouco com o Felipe, eu acho que está mais para a gente criar mais uma IA para supervisionar as outras IAs do que a gente ter uma pessoa fazendo isso, Felipão, mas é só uma brincadeirinha aí. Então, eu acho que termos uma maturidade de dados de um lugar onde consumir essa informação bem definido, criar um data lake aí para consolidar todas as nossas informações, eu acho que seria um bom pontapé inicial. E no momento que a gente tiver esse ponto bem definido, todas as nossas a alucinação vai ser menor e todas as nossas IAs vão trazer informações mais robustas aqui para os seus resultados. Acho que esse ponto de buscar uma robustez no dado e qualificar a nossa informação aqui dentro do setor da saúde vai ser um dos pontos mais importantes que a gente tem para alavancar nossas inteligências artificiais aí no permear de todas as ações administrativas que a gente tem aí dentro. Espetáculo, Thiago. Obrigado. Vitor, e aí, qual que é a sua perspectiva? Você concorda com o Felipe Cabral que nós vamos agora, esse ano, já está com várias instituições de saúde com seu supervisor de IA? Opa, tá mudo, Vitor. Você está sem som, talvez porque você tenha concordado comigo pela primeira vez na vida. Não, eu ia dizer exatamente que eu discordo do Felipe, né? Bom, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite, Pedrotti. É um prazer estar aqui e parabéns pelo trabalho aí na SDB.
Uma coisa que, agregando ao que o Tiago e o Felipe falaram, uma coisa que me preocupa é que hoje tudo é IA, né? E nós temos que ter muita parcimônia e separar o joio do trigo, porque nós precisamos urgentemente, desesperadamente na saúde, nós precisamos encontrar caminhos para ser mais ágil, para ser mais seguro e para ser mais sustentável. E só que a gente está vivendo um ambiente em que tudo tem IA. A semana passada eu estava num evento e que numa das apresentações, um dos palestrantes mostrou que tem shampoo sendo vendido com o diferencial de que ele foi fabricado com inteligência artificial. Então, meio que está virando um lugar comum e a gente precisa encontrar o sentido nisso, né? É, acho que existem muitas aplicações. Eu acho que esse cenário que você falou entre aquilo que é assistencial e aquilo que é back-office é muito verdadeiro ainda. O assistencial, no geral, embora precise muito desses benefícios da IA, o assistencial ainda tem um pé atrás, ainda tem um caminho mais longo, os testes são mais severos, e a gente vê que é mais comum ainda na área assistencial enxergarem a IA ainda com um certo receio, né? Aquele discurso burro de substituição, não é para substituir, né? Mas existe. Já na área administrativa, como a gente encontra paralelo em outras verticais, é mais fácil, né? Então, a gente olha, por exemplo, a área de faturamento de diversas verticais. A inteligência artificial já dominou, né? Representou redução de headcount, representou redução de erros e representou integridade de dados. Então, é mais fácil fazer esse paralelo e trazer isso para a saúde. Mas, uma coisa que me preocupa, além de separar o joio do trigo, é a questão da velocidade na saúde. Nós somos, principalmente quando a gente fala de tecnologias gerais, nós somos um pouco atrasados, né? E a gente nem bem, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, a gente nem bem sedimentou a criação de RPA nas principais áreas e o RPA já está dando lugar ao IPA, né? Está deixando de ser robótico e passando a ser a automação inteligente de processos, com as decisões sendo tomadas com machine learning, com as coisas acontecendo. Então, me preocupa às vezes esses saltos muito disruptivos sem que o passo anterior tenha sido bem consolidado. Então, acho que nós temos uma tarefa aí, quando o Felipe falou do supervisor, quando o Thiago falou de uma IA, talvez orquestrando as outras inteligências artificiais, eu acho que nós temos um desafio de como orquestrar e de como separar aquilo que efetivamente nos entrega valor daquilo que é uma coisa banal, daquilo que é uma sequência de if, else, e o cara está vendendo como inteligência artificial para entrar no hype. Então, acho que é o momento da gente conseguir analisar mais profundamente, com calma, e encontrar no relacionamento, aí a SDB promove esse relacionamento, a ABCIS promove esse relacionamento, a ANAP, para que a gente consiga olhar para os nossos iguais aí, para as instituições irmãs, e entender o que efetivamente tem valor e não querer reinventar a roda, né? Você aí no Einstein, você tem um ambiente rico disso, né? De muito teste, eu imagino a quantidade de coisa que já passou pelo crivo de vocês e que efetivamente não entregava valor, né? Então, tem que ter esse olhar e tem que buscar aquilo que realmente faz uma diferença real, que nos torna mais ágeis, mais seguros e que tem impacto na sustentabilidade do hospital, que esse é o nosso grande desafio. Espetacular, Vitor. Acho que você tocou num ponto muito legal, que apesar de ter um aspecto meio filosófico, mas essa questão da banalização do termo IA, e que tudo passa a ter IA, e isso gera, eu acredito que para muitos que estão ouvindo a gente aqui, uma insegurança, porque é um avanço tão exponencial e que torna todo mundo inseguro com relação ao que pode vir e como fazer para implementar efetivamente isso na sua rotina. Tiago Nigori, como é que você está vendo isso? Você também, eu acho que a percepção muito é dessa, né? Que o Felipe bem lembrou que no assistencial é mais difícil, você precisa ter uma validação muito clara, você está comprometendo a segurança do paciente e tudo mais. Agora, no administrativo, como o Vitor bem colocou, você tem aí uma semelhança com outras indústrias, né, com outros setores que já estão um pouco mais maduros, já estão implementando,
Como que é a sua percepção disso? Como que isso está evoluindo de verdade aí entre todo mundo que você conversa nesse meio, Thiago? E obrigado pela presença mais uma vez. Bom, obrigado pelo convite, Pedrotti. Eu sou fã do Saúde Digital Brasil. Acho que vocês têm feito um trabalho muito legal nos últimos anos, principalmente juntando todo mundo de telemedicina, empresas que fazem um trabalho super sério e trazendo essa representatividade. Então, é um orgulho estar aqui com vocês. Eu sou médico cardiologista, sou CEO da Turi, que é um copiloto médico com IA. Mas eu concordo com você e com o que o pessoal colocou, né? Quando a gente olha para a IA dentro do contexto assistencial, é algo que está muito em voga. Todo mundo quer falar sobre o Dr. GPT e como isso vai transformar o cuidado em saúde. Mas eu vou trazer alguns dados aqui para lembrar que não é só sobre isso, né? Hoje o mercado de saúde ele é um mercado que movimenta 900 bilhões de reais por ano, tanto na saúde privada quanto pública. E 30% desse custo, por volta de 300 bilhões, são só da parte administrativa, que não tem relação com assistencial direto. Não é cuidado em saúde, mas é toda a papelada que está por trás disso. E tem muito espaço para disrupção. E a gente já começa a ver muitos cases nessa linha de como a IA e os novos modelos podem transformar o cuidado. Eu vi no ano passado um bate-papo com o Matthew Lundgren, que é o Chief Scientist Officer da Microsoft. Olha que interessante que ele falou, Pedro, e para mim isso daí me marcou demais. Ele falou: a IA vai salvar tempo antes de salvar vidas na saúde. E eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente está num caminho em que todo o potencial que a gente tem de transformação dentro da parte administrativa é o grande caminho que a gente tem aberto hoje para os próximos 2 anos, né? Por que isso? E você colocou bem toda a parte de cuidado em saúde, suporte à decisão clínica, a enfermeira virtual que faz linha de cuidado e interage com o paciente no WhatsApp, tudo isso vai ter que passar por um processo muito rigoroso de validação científico-acadêmica, com estudos clínicos randomizados, segurança do paciente, e isso é algo que leva tempo, né? Por outro lado, a gente tem uma grande oportunidade em otimizar processos administrativos. E aí eu vou para aterrizar também, eu sei que tem muita gente aqui que é expert em saúde, mas acho que é legal a gente pensar, né? Quando a gente vai num pronto-socorro, passa num atendimento, não é raro ali a gente ter que dar a carteirinha do plano de saúde, digital ou física, e isso às vezes é escaneado, né? Tem uma impressora que escaneia isso, aí manda esse documento por e-mail dentro de uma plataforma, por exemplo, como a Horizon, aí existe um depara para ver se você tem elegibilidade para passar naquele pronto-socorro. E pasme, pessoal, cerca de 90% desse processo hoje no Brasil é feito de forma manual. Tem uma pessoa do outro lado que está pegando essa imagem, está olhando os dados e está imputando nos sistemas. Então, quando a gente olha para um cenário em que você tem hoje nas Unimeds do Brasil, e também outras operadoras, mas você entra numa grande operadora como Unimed e você vê que tem um andar inteiro de pessoas fazendo um trabalho extremamente repetitivo, a gente tem muita oportunidade para que a gente consiga empoderar essas pessoas com ferramentas de IA para fazer o seu trabalho de forma mais ágil, de forma melhor, de forma mais otimizada. E quem sabe esses 30% de custo administrativo podem ser usados agora para mais cuidado em saúde, né? Diminuindo as filas, aumentando o capacity de atendimento, melhorando a qualidade. Então, estou super animado para falar sobre esse tema, um olhar mais administrativo aqui. Obrigado pelo convite, Carlos, e parabéns aí a todos também. Puta, que legal, Thiago. Esses números e os dados que você passou aqui, olha, foi espetacular para a gente encerrar essa parte de apresentação do tema que nós vamos ter aqui. E como você mesmo disse, vamos aterrissar agora, pessoal. Vamos começar a falar de aplicação prática existente que já está acontecendo. E já vou puxar o gancho quando o tema é dinheiro, ou seja, o negócio que é importante para todo mundo. Vamos falar de processos administrativos que envolvem, desde a entrada, igual você colocou, elegibilidade, guias, glosas, que para quem não é do setor mais específico, sabe que é quando a fonte pagadora nega determinado pagamento devido a alguma inconsistência no processo de faturamento e, eventualmente, todo esse processo de faturamento que hoje, como você bem disse, extremamente manual e com altíssima capacidade de agentes de IA e da própria IA automatizarem processos como esse. Deixa eu começar aqui com o Felipe Cabral, então fazer mais uma rodada aqui.
Felipe, qual que é a sua percepção disso aí? Onde você acha que daria para atuar melhor e primeiro, e se você já tem algum exemplo? Legal. Vou dar um passo atrás. Como é que eu acho que você falou? Como é que eu acho que tem que atuar primeiro, né? Uma preocupação que a gente teve aqui. Acho que não sei se foi o Vitor ou foi o Thiago que falaram do hype da IA, eu acho que foi o Vitor, e que tudo está virando IA, tudo é IA, tudo é IA, e aí você acaba sendo refém de fornecedor, porque o fornecedor fica querendo te empurrar, e desculpa não empurrar, mas que fica querendo te vender as IAs do mercado, você não sabe se é boa, se é ruim para você, se aquilo é seu problema aqui não. Era que nem lá no início, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando a gente começou com o Atrio aqui, Centro de Inovação, que tudo era startup, 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 você não sabia onde colocar tanto startup, você nem tinha tanto problema para resolver assim com a quantidade de startup que tinha, era hackathon e tal. E eu vejo a mesma coisa com a IA agora. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente sentou para fazer e organizar, falou assim, cara, galera, vamos conversar com todas as áreas, e entender todos os processos e todos os fluxos das áreas, entrar a fundo nelas e ver o que dali a gente pode resolver ou ajudar através de inteligência artificial. Então, a gente está finalizando agora aqui um assessment de IA, porque a gente passou por todas as áreas do hospital, foram mais de 200 pessoas ouvidas, um relatório de mais de 200 páginas também, que a ideia é construir o fluxo de todas as áreas e entender o que a gente pode aplicar de IA nessas situações. Então, acho que o primeiro passo é isso, é se conhecer, né? O segundo passo, depois de se conhecer, é o que você tem de dado. E o Thiago falou sobre isso, porque a gente está olhando muito isso aqui e é a parte dele, mas eu vou falar porque eu estou falando primeiro, agora depois você se vira e fala outra coisa. Então, o dado é fundamental. O dado certo no lugar certo, você vai trazer uma resposta certa. Se o dado estiver errado, é dado, informação, conhecimento, né? Se o dado estiver certo, gera uma informação. Várias informações certas geram conhecimento. Se o dado estiver errado, o conhecimento está errado. E a resposta da IA é através do dado. Então, a governança de dados, a posição dos dados, tirar o dado de dentro da TI e colocar o dado dentro da área que é dona do dado, isso é muito importante para que a gente possa fazer processos de IA que realmente funcionem, que não tragam dados enviesados, né? Depois, o terceiro passo, então, a gente falando de assessment, dados, terceiro passo, interoperabilidade. A gente tem aqui, Tiagão, aí, um RP com 60 sistemas que circundam ele e com os dados que estão desconectados. Então, como é que eu conecto tudo para ter dados corretos no lugar correto? Quarto passo, como é que eu posso fazer, como é que eu posso ter segurança, falar de qualidade e segurança do paciente, que os hospitais aqui, todos, de todos que estamos aqui, se preocupam com isso, sem falar qualidade e segurança de dados. Não dá. Né? Então, a gente tem que se preocupar muito com a qualidade e segurança dos dados. Né? E o terceiro e último, talvez o mais importante, é a educação. Né? Como é que eu transformo isso tudo em educação para os meus médicos, meu enfermeiro, meu fisioterapeuta, para o cara administrativo, para o meu financeiro, para padronização e contas, e como é que eu transformo isso tudo? Então, assim, o assessment fez, a gente atuou em alguns projetos, vou citar um agora para finalizar, que a gente está fazendo agora na auditoria de prontuários, então auditoria clínica de prontuários, a gente fica pessoas olhando randomicamente os prontuários para saber se houve acesso indevido, se houve copia e cola, se está dentro do siglário, se está preenchido corretamente tudo que tinha para preencher. Cara, a gente faz manual e randômico, a gente olha 10, 20, 30 por mês. A IA olha todos, né? Ela olha todos e aponta para você dizendo que, cara, sabe esses 10 que você está olhando? Não olha esses randômicos, não. Olha esses 10 aqui, que tem 90% de chance de estar dando ruim aqui. Então você olha aqueles 10 e você é muito mais efetivo, com menos gente e com muito mais qualidade. E aí você fala assim, para a JCI quando vem, não, eu faço auditoria de todos os prontuários, todos. Porque a IA circula todos os prontuários. Então, passo aí, mas para finalizar disso, que, galera, a primeira coisa é você se conhecer e se entender e ver para onde você vai. Traça o roadmap. Ó, eu vou daqui desse ponto para esse ponto. Claro que pode existir, o mundo está muito rápido, existem movimentos e novidades que você vai querer pegar fora do teu roadmap, mas pelo menos você tem uma sequência. Eu estou indo aqui para os Estados Unidos, não vou parar lá no Japão, entendeu? Então, pelo menos você tem um rumo, um caminho que você traçou para seguir. Isso eu aprendi com o Vitor, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Então, mas, Felipe, obrigado pela sua colocação. Eu acho que um ponto que você comentou, reforçando aqui, é essa questão de entender qual é a sua dor e o que você precisa fazer. E daí você abre o leque de
ferramentas que você tem para trabalhar com aquilo, que pode inclusive ser um motor de regras, uma coisa que você não precisa colocar IA em tudo, né? E esse é um ponto relevante. E a importância de você ter uma base de dados integrada e que, eventualmente, quem já precisou fazer integração de base de dados legado aí sabe que quer fazer depara gigantesco e que fica mudando toda hora e que hoje, eventualmente, você tem ferramentas aí de IA que podem trazer aí uma segurança muito maior nesse tipo de aplicação. Mas voltando onde a gente estava assim, de trabalhar com esse ciclo da entrada do paciente e todas as informações que ele vai gerando. O Felipe deu uma ideia boa, né? Que é quando você trabalha no prontuário utilizando ferramentas de LLM, você consegue ver tudo. E isso, eventualmente, faz com que você consiga conectar isso com as etapas de faturamento e de processamento dessas contas. E isso é fundamental. Tiago, alguma dor aí em processamento de contas, Tiago de Abreu? Verdade. Olha só, eu tava ouvindo o Felipe falar aqui, ele deu um overview geral, né? Se nós afunilar isso para o nosso fechamento de conta aqui, hoje a gente pode pasmar, mas tem uma série de pessoas que tu tem dentro da tua própria equipe que fica analisando ali itens da conta que provavelmente vão gerar uma glosa. E essas pessoas, elas estão ali contratadas pelo hospital, por nós mesmos, para até determinados valores ali, elas vão lá e excluem esse item da conta. A gente está aí colocando uma mão de obra fora, tirando um item do nosso estoque, administrando no paciente e esse recurso indo para o ralo. Por quê? Porque a gente está aqui auditando e esse item aqui a gente não tem condições de olhar para uma base toda médica, evoluções, prontuário como um todo para analisar se aquele item foi realmente prescrito e ele está acondicionado àquele fechamento da conta ali, que ele vai passar numa auditoria externa da operadora. Então todo esse fluxo aqui, ele acaba jogando contra, né? A gente cria uma estrutura interna para depois comparar com uma auditoria externa, para daí que a gente tenha um fechamento dessa conta. A gente está trabalhando agora assim, ó, com glosa pré, com glosa pós, com percentuais gigantes de glosa pós, de 14 a 17% de tudo é glosado, né? Então, tipo, a gente trabalha isso depois e esse recurso ele vai vir algum tempo depois e tudo isso porque a gente não tem condições de fazer uma análise. Então, se a gente pensar, se tivermos né, e a gente está trabalhando nisso nesse momento, é ter uma inteligência artificial que consegue olhar todo o prontuário, todas as evoluções, fazer esse check do que está na conta e o que está lá prescrito pelo médico ou evoluído pelo médico, a gente consegue conciliar isso no pré e evitar todo essa onda de glosas no pós. Né? E a gente fica olhando assim, e a provocação que fica aqui, se cada percentual de glosa que cai é dinheiro na conta, né? Por que que a gente ainda tem tantos processos manuais nesse meio, né? Por que que a gente não está definitivamente trabalhando na automação e na emprego da inteligência artificial nesse item que é resultado real, né? Então, Tem hospitais fica a que têm provocação. equipes de codificação, né? É só para ficar Exatamente. ajustando o CID, porque o CID não é compatível com aquela situação, e daí você fica lá fazendo os ajustes do CID, que é algo assim impensável, que isso consome recurso da saúde, e todo mundo sofre com isso. Sempre tem alguém pagando. E normalmente, a Perfeito. última análise vai cair para quem? O paciente, em algum momento, né? Em algum cenário, acaba caindo isso para o paciente, que ele vai ter alguma concessão, alguma coisa que vai gerar isso daí. Então, muito bem colocado. Tem equipes inteiras em hospitais que ficam fazendo tarefas repetitivas, como o próprio Tiago Ligori colocou aqui também, e uma delas é essa questão de processamento de contas aí, de bater faturamento, né, os itens que foram prescritos e faturados com o prontuário. Vitor, alguma experiência nesse sentido? Tenho sim, Pedrotti. Você sabe que eu tô como CIO desde 2016, mas antes eu passei por outras posições executivas, e uma delas
eu fui gerente de contas. Então, eu conheço muito bem esse cenário que o Thiago falou, e assim, a resposta para esse cenário é que nós, na área da saúde, nós normalizamos a ineficiência. Então, se você parar para pensar o tempo, a energia e a quantidade de colaboradores que a gente coloca para processos burros, repetitivos ou de desconfiança, isso é enorme. Por exemplo, eu não sei se os colegas, se todos que estão aqui nos vendo, estão nos vendo, sabem quanto tempo demora para fechar uma conta hospitalar, para coletar todos os documentos, para pegar todas as autorizações, todos os termos, para juntar tudo e para mandar para frente, né? Para fechar e para despachar. Ou quanto tempo e quanta energia a gente gasta para fazer uma coisa que é básica, uma conciliação bancária para ver o que tem o que foi aprovado e eu já recebi e o que eu ainda não recebi, né? Ou dores, se a gente falar aqui que todo hospital tem, quanto tempo que a gente demora para fazer um recrutamento quando a gente tem uma vaga aberta? Quanto tempo que a gente demora para passar de uma etapa para outra? Quanto tempo que a gente demora para fazer uma junta de documentos, para passar nas autorizações, para passar de uma etapa para outra, né? E são tantas coisas que se empilham, né? Sofrimento que a gente tem nos hospitais para fazer a gestão das escalas. Então, eu acho que a inteligência artificial, tem 200 exemplos, né? Eu acho que a inteligência artificial é o que apareceu de mais efetivo para a gente combater essa ineficiência. Eu vou te dar um exemplo que eu vivi há pouco tempo. Nós estávamos fazendo uma rechecagem nas políticas institucionais aqui no Sabará. E como é que você faz isso? A gente tem lá 200 políticas, mas as políticas também vão se empilhando, né? Como é que você garante que a orientação que está dada na política A, ela não vai ter uma orientação divergente na política B, já que elas foram feitas em tempos diferentes, por pessoas diferentes? E aí é um trabalho de louco, né? Você colocar todas as políticas lado a lado e tentar identificar. Por exemplo, nós estamos aqui no hospital infantil. Então, quando a gente fala das contingências, tem uma lá, aquela clássica, né? Ah, se uma criança se perder no hospital, em quanto tempo que eu chamo a polícia, né? Aí a gente foi ver, tinha 3 políticas que tratavam desse assunto. Uma falava que a gente deveria chamar em 10 minutos, a outra falava que a gente deveria chamar em 15 e a outra falava que a gente deveria chamar em 30 minutos. Vitor, Sabe quando que a gente ia pegar isso daí no olho nu, assim, olhando uma política? Mas nunca. Com a inteligência artificial foi um trabalho de 5 minutos. Abrimos um repositório, colocamos todas as políticas lá e pedimos, por favor, encontre temas que tenham orientações divergentes. Ele trouxe perfeitamente a lista de todas as divergências que a gente tinha. Isso é um exemplo de algo que seria praticamente insano de fazer e que virou uma brincadeira. Hoje você faz em 5 minutos. Nós ainda temos um certo pudor, que eu não sei como justificar, em colocar isso nesses processos mais duros e repetitivos, né? Não é. Hoje, quando a gente olha para o processo conta, para os processos administrativos, de back-office, de qualidade dentro de um hospital, é injustificável a gente não usar ampla e largamente as inteligências que já estão disponíveis. E não precisa ser nada muito específico, não. Aqui no Sabará, por exemplo, eu tenho um grupo onde a gente está estudando aplicações, os prompts mais eficientes, e assim, ó, é só uma assinatura Pro do ChatGPT lá de US$ 20 por mês, mas a gente está aplicando. Olha, eu tenho lá, sei lá, pesquisa de satisfação. Eu tinha que ter uma pessoa montando um relatório da pesquisa de satisfação. Ela levava 2 dias para compilar tudo, para montar todos os gráficos, para fazer a atualização. A gente testou, brincou, até achar o prompt que faz aquilo em 10 minutos. Então, esse é um exemplo que você pode aplicar para tudo que você faz de relatório de compilação de dados dentro de um hospital, que é muita coisa. Imagina um setor de controle de infecção tendo que garimpar dado dentro do prontuário, né? Aquilo que o pessoal não coloca nos campos objetivos. Então, são exemplos de coisas que a gente já deveria. Não tem muita. Isso aí não tem muita discussão. A gente não implanta porque, infelizmente,
Nós que estamos nos hospitais, nossas instituições ainda são muito conservadoras e ainda tratam o investimento em tecnologia como custo. Não tratam como investimento, tratam como custo. E ainda não enxergam a tecnologia como estratégica, enxergam a tecnologia apenas como um suporte. Então, é um passo grande que a gente tem que dar para poder fazer o uso mais inteligente e trazer uma dinâmica mais eficiente para os nossos hospitais. Hoje, a gente ainda está dando passos muito pequenos e muito curtos nesse sentido. A gente tem que acelerar se quiser sobreviver, porque quando a gente fala de sustentabilidade para os hospitais, a situação está bem difícil, né? Tá fechado, Pedrotti. Puxa, Vitor, obrigado aí pela sua fala. E você falou uma palavra que é muito forte, mas muito sincera com relação à realidade, né, das instituições de saúde. Muitas vezes se acostuma com a ineficiência, e aquilo parece ser algo trivial, tradicional. E quando você faz uma avaliação dos fluxos com uma mentalidade de que aquilo pode ser automatizado, começa a aparecer coisa pra caramba. A pessoa acha que o normal é ficar abrindo 50 planilhinhas de Excel e Só um ficar adendo, juntando uma coisa com a Pedrotti, que eu outra. acho que é importante, né? É. Uma grande falha que eu vejo que a gente está cometendo é que a gente está querendo aplicar a tecnologia aos fluxos já existentes. Nós não estamos querendo redesenhar os fluxos à luz das novas tecnologias. E o grande ganho está aí. A gente tem que zerar a conversa e reconstruir para poder aproveitar o melhor dos mundos. Nós não, por padrão, nós não estamos fazendo isso, tá? Desculpa, era só para Não, não deixar passar. é um ponto muito importante. Eu falo às vezes até com uma diferenciação, uma palavra que eu costumo falar bastante, que é a diferença entre saúde digital e digitalização da saúde. Ou seja, você pegar o jeito que é feito agora e tornar ele digital, ok, ajuda em alguns aspectos. Mas o que muda mesmo é quando você redesenha o programa e falar, vamos usar as ferramentas digitais que nós temos e começar do zero com a nossa dor para chegar onde que a gente quer. O que você acha desse processo, Thiago Ligori? Onde que a gente está indo aí das falas dos demais aqui? Depois eu já vou incentivar o pessoal a mandar as perguntas. Eu estou lendo aqui o chat, cara, tá bem agitado o chat aqui, e daí eu vou conseguir tentar puxar algumas coisas aqui já que tem a ver com esse assunto. Vai lá, Thiagão. Eu vou conectar dois pontos aqui, Pedrotti. Acho que um é que o Vitor falou, que é a questão da ineficiência e como a gente se acostumou na saúde com essa ineficiência. E pegar um ponto que a Marlúcia colocou aqui no site, que ela falou muito bem, que é como é que a gente se adapta também com as regras das operadoras e regras de negócio. Acho que é um ótimo ponto que ela trouxe. E aí eu vou mostrar um exemplo, pessoal, olha que interessante. Pega, por exemplo, uma cirurgia de apêndice no grande hospital de São Paulo, né? Para quem olha de fora, e aí vou levantar um pouco a bandeira dos coordenadores, supervisores de contas médicas que estão assistindo a gente, porque a IA pode ajudar, mas é mais complexo do que parece. A gente não pode também subestimar o trabalho que esses times fazem. Mas olha que interessante. Então, imagina um paciente vai fazer uma cirurgia de apêndice, tá? Da entrada num pronto-socorro. Muitas vezes você está frente a um cenário que, se esse paciente fizer, por exemplo, uma cirurgia por vídeo não complicada, é uma determinada regra de negócio dentro do Bradesco Saúde. Se isso virar uma cirurgia aberta no meio do procedimento, para a Sul América, isso vai ser faturado como conta aberta. Para a Mil, isso não vai ser conta aberta, vai ser faturado como um procedimento adicional. Então, as regras de negócio que estão inseridas nesse contexto da saúde, elas são super complexas. Então, é como se fosse um Frankenstein com 1 milhão de regras de negócio que acabam gerando essa complexidade. Por isso que tem tanta gente no time administrativo. Muitas vezes, para faturar uma consulta simples de apêndice, você precisa de conhecimentos que estão em 10 planilhas e às vezes coisas que estão na cabeça da pessoa de administrativa ali, que está na ponta. Então, eu acho que a IA ela vai conseguir apoiar para consolidar essas regras de negócios que muitas vezes estão em diferentes contratos dentro ali do drive ali do hospital, contratos que foram assinados em momentos diferentes por pessoas diferentes, dentro de um contexto de um paciente que tem uma certa elegibilidade para aquele hospital e para aquele procedimento. E essa variação é enorme, né? Então, para poder consolidar todas essas informações de regras de negócio e processar os documentos que estão disponíveis ali para aquele caso, eu acho que a IA vai ter um papel fundamental.
Mas, mais uma vez, né, a gente não pode fazer recentemente, Vitor, o pessoal tem criticado bastante o uso do Gemini, do Google, dentro do Gmail. Porque o que que o Google fez? Ele pegou a forma como o e-mail acontece hoje e aí colocou um pozinho, um sazon ali de IA no meio, e aí quis fazer com que isso funcionasse. E as pessoas não têm gostado do Gemini dentro do Gmail, porque ele não está sendo usado, não foi repensada a experiência do e-mail com o IA. Eles simplesmente enfiaram o IA dentro do Gmail e as pessoas não têm gostado do resultado final. Então a gente tem que tomar cuidado também para, primeiro, entender esse processo dentro do trabalho administrativo na saúde e ver como é que a gente conecta essas ferramentas da melhor forma, para criar novos fluxos. Eu vou fazer uma profecia aqui. Eu acho que nos próximos 2 a 3 anos, a gente vai ter uma reinvenção de processos administrativos na saúde, que vão ser repensados olhando essas novas ferramentas. Então, não é tão simples quanto substituir 10 pessoas por uma IA. É muito mais sobre criar novos fluxos em que possivelmente você vai precisar de um número menor de pessoas, mas que também são processos repensados do zero para o trabalho administrativo na saúde. Espetacular, Thiago. Eu estou puxando um pouquinho do que o pessoal está comentando aqui no chat. Tem muita coisa legal. Tem gente até mostrando. Não sei se algum de vocês conhece. Aqui foi bem citado, acho que é a Marlúcia mesmo que você citou, uma IA para farmacêutica chamada No Harm. Não sei se algum de vocês já conhece. Depois a gente pode falar. E se ela quiser mandar o link aqui, fica legal também. Tem aqui um dado que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando, que é utiliza algoritmos, genéticos e modelos de previsão da duração da cirurgia para montar mapas cirúrgicos inteligentes. Olha, é igual você falou, a cirurgia, né? A cirurgia apendicite, ela pode ser simples ou ela pode complicar, pode ter. Você precisa estimar isso para saber como melhor usar aquela sala. Se você otimiza o tempo cirúrgico em cada sala, vamos supor, você tem 8, 10 salas cirúrgicas, você acaba ganhando como se fosse uma sala extra, porque você diminuiu o tempo ocioso de uma sala ali utilizando ferramentas inteligentes. Isso tem sido muito utilizado. No Einstein, a gente tem um sistema parecido que a gente utiliza para isso, que tem inteligência, que, olha, consegue reduzir demais o tempo ocioso de sala. Isso é um dado bastante relevante. Foi criado especificamente lá, mas assim, muitas dessas IAs agora têm sido utilizadas assim de forma mais genérica e que tem ganhado bastante tração. Foi falado aqui para o Felipe que copia e cola tem em todo lugar, viu, Felipe? Vai ser difícil da nota baixa, todo mundo copia e cola coisa. Mas o ponto aqui que Eliane está falando, aqui, ó, não só administrativo, mas operacional também, com o IAL otimizar, né? Porque o atendimento humano na entrada por telefone deixa a desejar, falta de paciência ou até conhecimento do atendente, né? Isso a gente comentou às vezes em atendimento ao cliente, e uma das coisas que tem aparecido e dado um pouquinho de nervoso no pessoal é que as IAs conversacionais, inclusive de áudio, que já estão bombando nos Estados Unidos, aqui está começando, tendem a ter uma nota de empatia melhor do que o humano. Então, isso é interessante, porque ela é treinada em ser empática e falar o que a pessoa quer ouvir, o que precisa ouvir, com muito, e uma paciência infinita, né? Que humanos não foram treinados para ter. Isso é um dado relevante. Gente, tá muita coisa, façam perguntas. Eu queria aqui fazer uma provocação, né, e voltar aqui para nossa rodada, baseado numa coisa que o Victor falou, que é o uso de IA genérica para resolver problemas, né, de modelo fundacional, né, de IA genérica para resolver problemas administrativos que nós temos, por exemplo, que envolvem texto, né, leitura de longos textos, textos políticas, e outras diretrizes, enfim, que nós temos. Isso muitas vezes abre para, principalmente para quem não está acostumado, pode querer fazer isso sem um apoio específico de especialistas, pode abrir alguma brecha de você expor determinados dados. Vamos puxar aqui um pouquinho para tarefas do dia a dia que já está todo mundo fazendo. Quais os cuidados, Felipe Cabral, vou começar aqui por você, que eu acho que a gente deve frisar bastante isso, que as pessoas precisam ter para usar IA genérica para resolver coisas administrativas baseadas em texto utilizando IAs genéricas. Algumas poucas instituições têm IAs
que são já institucionais, né? Que você utiliza ali e é institucional. Mas muita gente tem aproveitado a sua continha do ChatGPT lá para agilizar suas coisas. Qual que é o risco disso aí, Felipe? Vamos passar aqui uma rodada rápida disso aí. Legal. Primeiro, eu costumo falar que quando eu utilizo a IA, eu utilizo para assuntos que eu tenho um certo domínio, né? Que eu conheço, que eu domino. Esse é o primeiro passo para mim. Ah, eu aprendo coisas na IA? Sim, claro. Eu falo sobre assuntos que eu não conheço e quero aprender, claro. Mas aí eu sei que é no intuito de eu aprender e eu vou checar aquelas informações. Inclusive, eu peço para ele listar de onde foi a referência e eu vou olhar para ver se bate com o que ele está falando. Então, eu tenho esse cuidado. Então, mas em tese, se você for usar para alguma coisa, para escrever um texto, para te ajudar numa resposta, para te facilitar na resposta de um e-mail, que você use assuntos que você domina, porque senão ela pode alucinar e você se perder completamente, escrever um monte de besteira, né? Então, o primeiro passo é esse: use com assuntos que você domina. Segundo passo, foi o que você falou, aquelas informações ali, elas podem ser usadas para treinar a IA. Então, se você coloca numa IA genérica informações estratégicas da sua instituição, você corre um sério risco daquilo ali ser vazado. E lembrar que existem dados sensíveis. Pô, pega uma planilha que você baixou do Tazil do MV e joga ali com dado de paciente numa IA genérica, é pedir para dar M. Aí o Thiago, que é nosso TPO aqui, vai ficar assustado. Então, assim, esse é um cuidado que a gente tem que ter, é um trabalho. E vamos lá, não vamos longe, não. Eu falo com o Thiago com frequência aqui. Já deve ter me ouvido falar umas 10 vezes para ele. Thiago, vamos bloquear essas IAs de transcrição de reunião. Já percebeu? Todo mundo que entra numa reunião, não sei se o Pedrotti caiu ou se ele só. Não, tá assustado com o que eu tô falando. Tô atento. Todo mundo. Tá tendo. Todo mundo que entra numa reunião, entra e aparece. Entra o Felipe e a IA dele. Entra de transcrever, entra o Thiago e a IA dele. Entra não sei o quê. Cara, daqui a pouco você vê, tem umas 10 IAs transcrevendo a reunião e ela acaba mandando aquelas informações para todo mundo que está na reunião, inclusive para quem não foi. Aí depois você fala mal, pô, o Pedrotti nunca aparece na reunião, não sei o que, tá transcrevendo, ele tá na agenda, puf, vai para ele. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque tá uma série de IAs acontecendo, você não está se perdendo, você não está para onde está indo aquela informação, informações estratégicas, reunião estratégica, planejamento estratégico do hospital, 10 IAs. Mas que IAs são essas? De onde elas estão vindo? E Então, Felipe, manda a ata da reunião baseada na IA sem mexer, né? Do jeito e que ainda tem essa, e nem olha, manda lá, segue a ata da reunião, e nem olha que alguém falou alguma besteira lá no meio que você tem que apagar. É, mas assim, diante disso tudo, eu acho que alguém falou alguma coisa que falou assim, como criar novos fluxos com lideranças que são resistentes à mudança, a Márcia. Aí a Mara Amélia já está ali, ó, demite a liderança, taca aquele pau. Mas eu acho que o importante disso tudo, eu vou pegar até uma fala que o Thiago falou, o Linguari falou, que é do Gemini, né? E concordo que não foi muito feliz, até porque ele usou tudo que a gente está falando para não fazer, né? Dentro de um fluxo já existente, colocou a IA ali para dar certo. Só que o que acontece? Antes feito que mal feito. Quer dizer, antes mal feito que não feito. Eu tinha um chefe meu, Pedro, da UTI pediátrica, ele falava assim: Felipe, aqui é o seguinte, é rápido e mal feito. Você tem que fazer rápido, brother, e mal feito. Mas o que importa depois é você fazer o PDCA. A gente volta para o PDCA lá de trás. É você monitorar o que está acontecendo, é ver o impacto que teve, faz ação e muda. Se você só implantar o Gemini lá, eu tenho certeza que daqui a 2 semanas, 3 semanas, está diferente, vai mudar, vai ver, não sei o que e tal. É isso, porque o start é muito importante. Então começa, faz, tá bom, tá mal feito, tá errado, tudo bem. Olha, analisa e muda. Muda o processo. Olha, analisa e muda. Até que você vai chegar uma hora que vai estar um pouco menos ruim, daqui a pouco vai estar bom. Entendeu? Então, eu acho que a importância de você fazer gestão, aí a gente está falando de outro assunto, que é gestão da mudança, né? É você começar com aquele cara que você identifica que ele é mais propício a fazer aquilo. É você ter resiliência, porque você vai chegar lá, não vai fazer, não vai acontecer. Você dá um passo atrás, espera, deixa todo mundo tomar um café, volta lá de novo e faz. É um processo, não demite, é um processo complexo. Gestão da mudança é um processo complexo, de paciência, de resiliência, de estudo. Isso tudo tem técnica. Então, assim, mas começa. O principal é a começa. O impossível é só o início. Depois tudo é possível. muito bom, muito bom.
Tiago, como o senhor, e você é DPO também é lá? Então, que missão, hein? Mais uma camiseta aí, né? Qual que é, o DPO está pensando do uso de IA genérica para resolver questões administrativas do dia a dia aí, como ele colocou? Pois então, acho que até para a gente posicionar aqui a turma, né, é importante aqui a gente dar uma pensada aqui no que é a IA generativa e o que é a IA preditiva, né? Quando a gente está falando de uma IA preditiva, talvez a gente tenha um risco um pouco menor, desde que a gente tenha aí um dado bem acurado aí, aonde que a gente está fazendo essa leitura ou no que a gente está treinando a nossa IA para fazer. Mas como a gente está pegando esse gancho aqui da generativa, eu acho que o grande risco é tudo que tu perguntar ali, ela está treinada para te trazer uma resposta. Ela tem que te trazer uma resposta. E às vezes ela dá uma alucinada. Se tu não for atrás, aí acho que o Felipe trouxe isso muito bem, pega aquela resposta ali e vai dar uma olhadinha para ver se tá de acordo, né? Se a fonte está ali, se aquela fonte bateu. Às vezes tem situações ali até de leis que não conferem, então a gente está por dentro do que está perguntando ali é minimamente razoável, né? Saber um pouquinho do que vem pela frente e depois dar uma lida aí no contexto todo e formatar a tua resposta e a tua solução aí em definitivo. Então, acho que aqui vem uma missão aqui de todo mundo que está utilizando isso. E quando a gente tende isso para uma segurança da informação, quem já não pensou, né, em potencializar toda a área de desenvolvimento aí para te trazer resultados mais rápidos aí, soluções mais rápidas, desenvolver muito mais rápido e talvez até soluções administrativas sejam desenvolvidas aí com partes de códigos já prontas e vai te impulsionar isso, te dar uma produtividade gigante aí na área de desenvolvimento. E aí tava participando esses tempos aí de um evento e o pessoal de segurança estava falando assim, mas vocês já pararam para pensar que assim como os programadores da tua empresa lá estão indo lá e pedindo no chat GPT lá como que eu faço esse código aqui rapidinho e tal, assim como o chat GPT responde ao nosso desenvolvedor, ele também responde a um hacker lá que estava perguntando, ó, qual as vulnerabilidades desse código aqui que está sendo distribuído a rodo aí para todas as áreas de desenvolvimento das empresas aqui e vai usar desta vulnerabilidade para te atacar e para te sequestrar dados e tudo mais, né? Então, eu acho que a gente tem o uso, ele é para quase tudo, ele tá muito boa, a ferramenta tá trazendo, tá potencializando, tá te dando produtividade. Mas eu acho que a gente, como usuário dessa ferramenta aqui, tem que saber que tudo ali está treinado para te trazer respostas a decisão final do uso e como utilizar essa informação ainda é de responsabilidade nossa, principalmente nós, gestores de instituições de saúde aqui, a gente tem que saber que qualquer vazamento de informação aqui, a penalidade é severa, a marca é afetada e vem aí um monte de consequências. Então, é ficar ligado aí no retorno, ir atrás e ver como é que ela tá e formatar direitinho, mas utilizar com responsabilidade e sabedoria aí, Pedrati. Obrigado, Thiago. Vitor, como é que está sendo falado lá na BCIS esse tema? Qual que é a melhor prática de implementação de LLMs aí abertas dentro das instituições de saúde para ajudar em tarefas gerais, né? Como a gente tem comentado aqui, que envolvem texto principalmente, geração de informação, geração de texto e interpretação de dados gerais aí do dia a dia administrativo das instituições. A gente teve uma primeira resposta muito interessante, Pedrotti, que há cerca de 2 meses a gente fez o primeiro showcase de inteligência artificial nos hospitais brasileiros, em parceria com a ANAP. E a gente teve 52 cases inscritos, dos quais a gente levou 17 para um dia inteiro de apresentação lá na ANAP. E assim, surgiram coisas muito legais, é, coisas que já apontam para um princípio de amadurecimento em tarefas administrativas. Então, sim, quando a gente fala, principalmente nesses processos cara crachá e conferências, o resultado da IA é muito bom. Outra coisa, nos processos onde você tem que resumir
uma grande quantidade de dados. Também funciona muito bem. Agora, uma coisa que eu acho importante é que, por exemplo, eu não sei quem comentou ali no chat, mas eu vi falando, por exemplo, de IA genérica. É assim, ó, vou dar uma de Thiago Ligori aqui, vou fazer uma previsão também, Boa. né? A gente fala de muitas IAs, mas a gente não tem muitas IAs. Até pelo custo que é você montar uma arquitetura que possa fazer todo esse processamento, o consumo brutal de dinheiro para você poder colocar isso no ar, a gente tem IAs hoje no mundo que cabem dessas grandes, né, das generativas, a gente tem, chutando alto, 10. O que a gente tem a partir dessas 10 são desdobramentos, são segregações que são apresentadas como uma IA especialista, que nada mais é do que o exercício de segregar um prompt para reduzir a chance de daquele prompt alucinar, né? Então, quando eu te falo assim, por exemplo, que eu fiz um exercício aqui com o pessoal no Sabará para descobrir qual que é o melhor prompt para uma determinada situação, é exatamente isso. Quando a gente começou esse grupo, eu me lembro que trouxeram um desafio e me mostraram, falaram, ó, eu jogo a planilha lá para o chat GPT, mas ele dá uma resposta nada a ver. E aí eu fui mostrando que o foco estava sendo no resultado e não na pergunta. Então, se você fizer uma pergunta, um prompt sem contexto adequado, pobre de informação, generalista, a resposta também vai ser generalista. E aí, quando eu coloquei lá um prompt cheio de contexto, cheio de detalhe, a resposta veio perfeita. Eu me lembro até que a pessoa que estava do outro lado falou: Nossa, com você funcionou, né? Não é comigo, se a gente não tiver esse foco, o foco mudou, o nosso foco sempre foi na resposta. O nosso foco agora tem que ser na pergunta. Porque os mecanismos, todos eles funcionam de forma muito semelhante. Mesmo aquelas IAs que têm um vocabulário mais específico para a área médica, o Palm lá do Google, o mecanismo de tratamento e de probabilidade de resposta é muito parecido, é o mesmo. Só que quando a gente fala aí, por exemplo, de genérica, de alucinação, a gente não pode ignorar o salto que a gente teve num período curto aí, de um ano. Não sei até se não foi o Thiago que outro dia escreveu sobre isso ali, o Thiago Ligori, que colocou que o QI da IA no ano passado era 86, esse ano já está em 136, né? Eu sei que o Felipe Cabral fala muito do quarto golpe narcisístico, né? Estou até estranhando que hoje ele ainda não falou, mas acho que ele está Fala guardando. para eles aí, Vitor. Me cita aí, agora fala isso aí, por favor. Não, vamos seguir, vamos manter aqui, Filipão. O fato é que a gente está tendo uma evolução numa velocidade inédita dessas ferramentas. Quando eu falo que não está dando tempo da gente se acostumar, a gente tem uma evolução gritante de uma semana para outra. A gente não está passando 2 semanas sem ter uma grande, não estou falando de mudança cosmética, sem ter uma grande mudança, sem ter uma grande ampliação na interpretação de conceitos. Então, isso faz com que a gente tenha que tomar muito cuidado com as verdades que a gente estabelece. Porque aquilo que você falou como uma certeza na semana passada, se você talvez não leu o jornal nessa semana, talvez você já esteja falando uma bobagem. Porque a desatualização, ela é muito rápida. Então, tem que ser paranoico, tem que estar ligado o tempo inteiro para conseguir acompanhar. E isso faz com que a exigência aumente. Porque se eu vou cheio da razão para dar uma aula aqui, e eu vou lá e eu falo uma coisa que está pautada numa informação de um mês atrás, eu corro o risco de passar um vexame. Eu corro o risco de alguém levantar a mão e falar, mas você não viu o artigo dessa semana? Mas você não viu a notícia que está na primeira página da Folha? E aquilo te desmentir em relação aos limites que você tinha estabelecido. Então, algum de vocês falou que é muito importante, é essencial você, em primeiro lugar, saber o que você quer obter da inteligência artificial e, segundo, sair da zona de conforto. Parar de querer colocar uma inteligência artificial mágica no meio da bagunça e querer que ela coloque tudo em ordem. Não colocará. O Tiago já falou aqui,
né, os nossos legados, as nossas estruturas de dados. Quando a gente fala assim, eu quero colocar uma IA para o meu hospital ser um hospital inteligente. Filho, se prepare para uma maratona, porque você vai ter que olhar para o seu legado, você vai ter que fazer um monte de transformação de dado, um monte de enriquecimento de dado. A gente tem dificuldade em encontrar chaves únicas hoje quando a gente olha no cadastro dos hospitais. Aliás, quer falar de um grande sofrimento de hospitais? Olha para o cadastro. Quando a gente fala de glosa, a gente quer falar mal das operadoras, mas vai lá ver como é que as informações estão cadastradas e como elas estão incongruentes com aquilo que é a boa prática. Então, cara, tem ferida e dor para todo lado. De novo, a inteligência artificial é um grande recurso, é o melhor recurso que a gente conseguiu criar até hoje, mas ainda não é um milagre, ainda não é transformar água em vinho. Então, a gente tem sim um caminho de empoderamento aí das lideranças. Eu vi a pergunta aqui, né, a observação no chat aqui, como é que a gente faz a transformação com lideranças que são resistentes? E aí veio até assim, né? Demite ou convence. É o seguinte: se a liderança é resistente, não vai acontecer. E a gente tem que aprender a lidar com o pior tipo de resistência que existe hoje, que é aquela resistência invisível. É o cara que na tua frente é um entusiasta e por trás ele vira para ti e fala assim: isso aí não vai dar certo, não tem como, depende do Zezinho lá fazer o cadastro correto. Então, a gente tem uma guerra branca acontecendo, aonde as pessoas já não assumem mais a resistência que elas têm a essas ferramentas, mas essa resistência existe. E talvez de todas as verticais que eu conheça, a mais forte seja a resistência do setor saúde, aonde as pessoas, onde os nossos fluxos ainda são dependentes de papel, aonde o poder ainda está na caneta e na mão das pessoas, e aonde tudo que você fala numa autonomia generalizada, né, numa autonomia no fluxo, isso causa um certo mal-estar em alguém que detinha poder até a data de ontem. Então, nós precisamos lidar com isso com muita verdade e com muito cuidado, né? Tem que estar muito atento para construir os projetos de inteligência artificial dentro de um hospital de uma forma que esse boicote branco não faça esses projetos morrerem no segundo degrau. Então, a gente tem que ter o cuidado de envolver todas as partes, de engajar, de ouvir todas as dores. Aquele negócio de comprar uma solução tecnológica pronta e colocar a goela abaixo não funcionou nunca e não vai funcionar nunca. Tem que construir junto, tem que convencer. Alguém aqui também já falou, a qualificação, a educação, tudo isso faz parte do projeto de transformação digital da saúde. Se a gente menosprezar algum desses pontos, a coisa simplesmente não acontece. Espetacular, velho. Essas provocações é que tornam esse tipo de conversa, assim, maravilhosa. Legal mesmo. Deixa eu tornar aqui um ponto. O Thiago, eu tenho certeza que o Thiago Ligori já mandou diversas vezes, inclusive no LinkedIn dele, sugestões de como elaborar um prompt melhor, tá? Puxando aqui um pouco do que o Vitor falou ali no começo. E daí a gente fica imaginando, né? Uma qualidade, ou talvez até uma especialização, né, de determinados cargos, que seria o engenheiro de prompt, né? Que para você realmente tornar ferramentas mais abertas, né, de inteligência artificial, o próprio ChatGPT, aí o motor 4O, que é o mais conhecido, ou quando você vai fazer análises que precisam de algum tipo de raciocínio, como o O3 ou o O4 Mini High, enfim, você tem vários, e daí os equivalentes que tem em outros motores, você tem prompts diferentes, então não é trivial também, né? Não tem um jeito só de fazer prompt. Depende do que você está utilizando, depende da sua expertise, depende do que resultado que você quer. E isso é uma nova ferramenta, uma nova habilidade que está sendo desenvolvida. Vamos ter engenheiros de prompt nos hospitais, nas instituições de saúde aí, Thiago? Como que vai ser isso daí? Qual que é a sua impressão? E se você quiser dar uma diquinha aí para o povo de melhorar o prompt, isso vai ajudar bastante também. Só vai ficar curioso. Legal, Pedrotti. Eu vou trazer sim, acho que tem algumas dicas legais, até olhando para processos administrativos, mas antes de falar de prompt, eu queria resgatar um assunto e dar um duplo clique, que é o uso de ferramentas generalistas dentro do contexto da saúde.
E eu quero fazer um desafio para todo mundo que está aqui. Tem mais de 86 pessoas acompanhando a gente ao vivo. E esse desafio também vale para os painelistas que estão aqui com a gente, tá? Inclusive você também, Pedrotti. Todo mundo que tem uma conta no ChatGPT, eu ouso dizer que quem está aqui com a gente ao vivo e está acompanhando, menos de 5% das pessoas de fato desativaram o fato de que o input das informações seja usado para treinar os modelos. Por que que eu acho que isso é verdade? Porque a forma que você faz isso é mais difícil do que parece. O ChatGPT tem uma pegadinha em que você entra nas configurações e você coloca ali melhorias de modelo e você desativa, isso não é o bastante. Ele continua consumindo a sua informação para treinar o modelo. Você precisa clicar no Saiba Mais, isso te leva para uma outra página da OpenAI, que é uma página em inglês, que fala do not use my data to train the model. E aí você dá um opt-out, que é um texto grande, e você tem que clicar ali no termo de privacidade lá no final e dar um submit request. Então, esse é uma grande questão que a gente vive na saúde, porque a saúde ela nunca foi confrontada com um cenário em que a gente exporta informações sensíveis de saúde ou do hospital e joga para uma outra plataforma. Então, a gente precisa também tomar cuidado ao usar essas ferramentas de prateleira para colocar informações de pacientes ou contratos de hospitais, né? Pô, eu vou colocar aqui todos os contratos que tem dentro do meu hospital e vou fazer perguntas para ele. Por quê? Porque essas soluções, elas muitas vezes não foram criadas para processar essas informações. E, claro, às vezes a gente acha que, mas está tudo bem, aqui é uma informação administrativa, o risco não é tão grande, mas é legal lembrar dos incidentes que a gente teve com a Samsung, né? Que engenheiros da Samsung colocaram informações no chat GPT sobre um novo produto da Samsung que era segredo, e depois de um tempo isso apareceu em outros lugares do mundo, em pessoas que perguntavam quais eram os produtos da Samsung. Então, a minha visão é que, sim, a gente consegue testar algumas coisas, mas quando você vai fazer um deploy, uma implantação em massa para uso de LLM em contexto de saúde, hospital, você precisa passar pelo CIO, pelo time de segurança, pelo seu DPO, como o Thiago também, que tem aí vários chapéus, né, Thiago? E você passar por uma avaliação crítica sobre quais informações do hospital, da clínica, da operadora, do laboratório, quais informações podem ser imputadas e em quais modelos e de que forma. Então, acho que é muito importante ter esse olhar crítico. É o que eu brinco, né? A gente está na fase da festa da uva. Então todo mundo está colocando informação e não está se atentando muito aos detalhes. Mas a gente vai passar por um momento em que diretores de tecnologia de hospital e formadores de opinião vão começar a direcionar isso para um caminho de soluções próprias para isso, né? Então eu acredito que os hospitais, clínicas, operadoras vão ter soluções próprias para processar regras de negócio e imputar dados, soluções para processar guias médicas de forma adequada, de forma segura, tudo isso para se manter em conformidade com o LGPD. Mas respondendo o ponto que você trouxe, Pedrotti, falando sobre aí prompts, eu não acredito que a gente vai ter na saúde pessoas específicas com conhecimento de engenharia de prompt, que essas pessoas vão dominar todo o arcabouço de tecnologia, vão ser os guardiões dos prompts, mas acho que vai ser muito parecido com o Excel, né? Como é que é o Excel hoje dentro da saúde? Você anda no corredor e puxa aquela pessoa, né, para dar, meu, me ajuda, pelo amor de Deus, com uma planilha que você entende muito de Excel. Eu acho que IA vai ser a mesma coisa. A gente vamos ter pessoas no hospital e no contexto da saúde, pessoas que entendem muito sobre IA, entendem como fazer prompts de qualidade e vão apoiar outras pessoas com isso. Nesse contexto, também existem soluções hoje de mercado em que ela já tem esse input e output pré-programado. O que que isso quer dizer? O trabalho que a pessoa de saúde vai precisar fazer é simplesmente colocar todas essas informações, ou mesmo se estiver conectado via API, automaticamente essas informações já vão para a plataforma e já geram um output esperado. Por exemplo, guias médicas. Então, eu não acredito que as pessoas que trabalham com guias vão ter que colocar as guias e fazer perguntas para uma IA generativa generalista. Na verdade, elas vão ter uma plataforma em que as guias médicas já são automaticamente processadas e já geram o output necessário. Então, ou seja, ferramentas com caso de uso específico
para atuação dentro da saúde. Mas acho que o Vitor levantou a mão para trazer um contraponto. Vamos esquentar essa discussão aí, Vitor. Boa. Não, é que você fez Boa, uma vai lá, meu. provocação, né? E eu queria te É dizer isso. assim, ó, eu concordo com o que você falou em relação aos LLMs, e mesmo se você fizer todo esse percurso, alguém aqui falou, né? Eu acho que eles continuam sugando tudo que a gente coloca. Porque, por definição, o LLM ele precisa ter esse giro de informação para poder funcionar como a gente espera. E aí, a colaboração que eu queria trazer e que eu tenho discutido muito aqui é que talvez para o hospital o bicho da vez não seja um LLM, talvez seja um SLM, né? Um Small Language Model, que é Legal. aquele que vai funcionar só para uma situação específica, só dentro de uma programação específica e dentro da cultura e alinhado com a cultura daquele hospital. Isso a gente já tem algumas soluções surgindo, até na comitiva que a gente teve lá na RIMS, a gente começou a discutir um consórcio de hospitais para fazer uma arquitetura agnóstica e que possa ser aplicada dentro do contexto de cada hospital. Qual que é a sua dor? A sua dor é o centro cirúrgico? Então vamos botar um SLM ali e vamos alimentar com todos os documentos de referência que a gente tem sobre o centro cirúrgico, com todos os dados dos últimos 3 anos, e vamos treinar para que ele possa responder questões que são muito particulares daquela instituição. Eu, particularmente, acredito que a gente nunca vai chegar, quando a gente fala de LLM, a gente nunca vai chegar num cenário estável, aonde a gente fala assim, não, pode confiar, joga lá que ele não vai compartilhar, não vai sugar nada. Acho que a gente não vai chegar, porque ele depende disso, então sempre vai ter uma gambiarra para pegar o seu dado e para transformar aquilo em alguma coisa compartilhável. Mas eu acho que o SLM vem para resolver essa questão, e acho que também ficarão cada vez mais agnósticos e inteligentes. Aí eu acho que a gente tem um respeito maior à questão de privacidade. Era só para não deixar passar, tá? Desculpa ter entrado aí no meio. Boa, show, Vitor. É isso mesmo, essa é a ideia. E sabe, Vitor, eu acho que tem uma própria evolução dos chamados SLMs, né? Que os LLMs do passado são os atuais SLMs, né? Então, você tem passado, né? Como se fosse século passado, né? De 2 anos atrás, hoje você tem open source que você consegue rodar local que tem desempenho melhor do que as primeiras lá, o GPT-3, o primeiro que saiu em 2021. Ou seja, a gente começa a já ter essa capacidade de rodar localmente determinadas. E E que para quem não. resolve um horror de problema, muitos Exato. problemas. Né? E esse é um ponto legal para quem não está acostumado com essa nomenclatura, você rodar localmente é você não precisar mandar para um servidor externo o dado. Então ele fica inteirinho dentro da sua infraestrutura. E isso daí resolve um horror de problema, como você falou. E às vezes você usa um Llama, né, que é uma você consegue alguns modelos menores do Llama rodar localmente, que ele é um modelo open source da Meta, ou seja, você não precisa pagar licença, não precisa pagar nada. Você só paga o consumo da informação que você está colocando ali, que é da sua infraestrutura mesmo, né? Para você rodar o modelo, deixar o modelo instalado. E isso daí normalmente tem um custo infinitamente menor e você consegue fazer rodar e faz um RAG, né? Que é igual você falou, coloca todas as suas políticas, todas as suas coisas ali para ele trabalhar aquela informação, e isso costuma funcionar muito bem em alguns cenários. A gente está caminhando mais ou menos agora pro final. E eu queria aproveitar aqui alguns dados e puxar uma conversa rápida aqui, um rapid fire com cada um de vocês aqui. Felipe, eu vou puxar uma coisa que eu acho que o Daniel mandou aqui, que é a evolução de pesquisa de satisfação, né? Ele falou em PS, mas eu acho que é você avaliar a pesquisa de satisfação e conseguir extrair dessas informações de forma muito mais resumida, completa, assim como a gente analisa prontuário, a gente também analisa pesquisa de satisfação, saber o que está acontecendo nas nossas instituições. Você conhece alguém que está fazendo alguma coisa assim, cara? Não, analisar pesquisa de satisfação, você pode analisar até no chat GPT, como a gente tem feito de vez em quando, né? Você analisa sentimento, você analisa dados escritos, né, informações escritas, para você antecipar sentimentos. Você cruza isso com dados do hospital. Por exemplo, num dia que a gente estava, hoje a gente está com a taxa de ocupação de 98% aqui, e está mesmo, não é mentira, com, sei lá, esse eu não sei, isso pode ser mentira, com 30 pacientes na poltrona esperando para subir para o quarto. Como é que foi a pesquisa de satisfação de hoje? Quais foram os sentimentos embutidos? Clusteriza isso
no próximo movimento desse, você já vai saber o que vai acontecer. Você sabe quais são as reclamações mais comuns, as reclamações mais persistentes, você pode atuar nelas de início, antes que aquilo aconteça, né? Então, assim, tem muita coisa, e aí, mais uma vez, acho que alguém falou sobre isso. Você não precisa ser mirabolante. Tem muita coisa que você consegue fazer com os instrumentos que você tem no seu dia a dia, consegue analisar, consegue ver informações, consegue ter ações através disso, né? Então, o NPS é uma das informações que você pode ter. Pesquisa de satisfação, olha, analisa sentimento, clusteriza e compara com o que está acontecendo no momento da sua instituição. Só quero pegar uma parte anterior, o Thiago acabou não falando para a gente, então, eu vou estimular ele a falar, mas o Lingori, como é que ele faz um prompt perfeito, né? Eu uso uma estratégia que até foi o Thiago que me ensinou, o outro Thiago, Thiago Abreu, que é o Pacific, que é você falar o papel que você quer que aquela IA desempenhe. Então, assim, atue como um designer de não sei o quê. Qual é a ação? Você direciona a ação que você deseja, o A do Pacific. Você dá o contexto para ela, estou querendo fazer um logo para um evento de transformação digital, não sei aonde, sei aonde. Você fala a sua intenção, qual é a intenção? Eu quero que seja moderno, eu quero que seja elegante, eu quero que seja claro, eu quero que seja escuro, sei lá. Você fala um formato. Eu quero que isso seja um quadrado, retângulo, eu quero que você use esse texto para um e-mail, para o LinkedIn, para não sei aonde, né? Então eu costumo usar isso, né? Então eu acho bacana porque você pelo menos tem aquilo que o Vitor falou lá atrás. Você dá o contexto todo para ele, diz qual é o papel, você tem na sua cabeça o que você precisa fazer para você gerar boas respostas. Então, quando você for analisar, por exemplo, o NPS ou pesquisa de satisfação da sua instituição, diz o que você quer fazer. Ele vai atuar como quem? Qual é a ação que ele vai ter? Qual é o contexto? Qual é a sua intenção nisso, né? E qual é o formato que você quer que ele te devolva? Eu acho que isso me ajudou muito, muito nas minhas construções de prompt. E outra que eu acho super interessante é você contextualizar e falar assim, ó, eu quero escrever sobre um e-mail sobre determinado assunto. Me pergunta 3 coisas que você acha importante saber de mim que vai te ajudar a escrever essas informações. Aí ele faz a pergunta, beleza. Agora eu quero ir mais profundo. Me fala 3 referências aí que você acha importante sobre esse tema que talvez eu não saiba. Aí ele me fala, eu leio as referências. Então tá bom, então aí sim eu construo o meu prompt final para eu ter o meu texto adequadamente falando, né? Então acho que essas 2 dicas aí são as dicas que eu uso no meu dia a dia na construção dos prompts. Você tá mudo também, Pedro. Legal, já vou passar para o Thiago Ligor, então. E aí, qual que é seu prompt ideal? Você tem seu método? Porque, assim, essa questão do método é muito legal, né? Porque isso ajuda você criar, você vai desenvolver, porque simplesmente pedir uma coisa sem um método, eventualmente acaba deixando algumas lacunas abertas aí para como funciona o modelo mesmo, né? E aí? Legal. Legal, eu me empolguei na história do ChatGPT, não falei no final, né, Filipão? Boa. Mas recentemente eu entrei como coordenador do curso de IA dentro da AFIA, e a gente fez uma aula só sobre prompts para a saúde. E aí acho que tá muito em linha com o que o Felipe falou, mas quando a gente olha para a saúde, algumas coisas que eu vejo que faz a diferença é você colocar, ó, você é um expert em medicina com 30 anos de experiência. Então, quando você cria esse perfil imaginário, tende a ajudar bastante. Além do que o Felipe falou do contexto, eu gosto muito de colocar também exemplos. Então, olha, esse é o exemplo do tipo de resposta que eu estou procurando. Isso aumenta muito a acurácia e faz com que ele te entregue respostas melhores. Fazer pelo menos 1 ou 2 rodadas de iteração, que é, depois que você soltou o seu prompt inicial, geralmente as pessoas meio que abandonam, né? Falar, não deu certo, deixa eu começar de novo. Não, tenta conversar com ele como se fosse uma pessoa. Fala, olha, eu gostei disso aqui, você respondeu, em linha com o que eu estava procurando, mas o formato que eu estava querendo e estava buscando você não fez, e você precisa melhorar isso. Então, isso tem me surpreendido bastante a forma como ele itera e melhora. Você também pode, se você cria prompts com muita frequência, criar aqueles GPTs que ele já tem um prompt especializado. E eu tenho explorado muito agora o uso de agentes IA, por exemplo, na plataforma N8N, porque isso faz com que você consiga criar mais passos ou passos mais complexos. Então, por exemplo, eu quero que você, baseado numa planilha de Excel que eu tenho aqui, eu quero que você pegue toda vez que você tiver um novo paciente cadastrado, quando a gente receber um input aqui,
você vai, usando esse LLM, esse modelo, você vai procurar nessa base de dados qual a cirurgia que esse paciente fez. Baseado nessa cirurgia, você vai encontrar o CID código TUS relacionado a esse procedimento. Aí você vai entrar nessa base de dados de contratos com operadoras, exemplo, e aí baseado nisso você vai me falar se esse paciente é elegível ou não e qual seria o contrato base que ele tem representado. Então, acho que a nova fronteira agora é como é que você consegue criar agentes que eles mesmos vão tomar essa decisão e vão fazer essa busca dentro de diferentes bancos de dados, né? Isso dentro tanto de hospital como fora também. Então, eu pelo menos tenho usado nessa linha. Mas é o que o time falou bastante. Essa é uma área que tem evoluído muito, assim. Passa uma semana, aí coisas que eu achavam que eram boas mudam completamente, eu estava totalmente errado e surgem novas. Então, acho que o importante é você estar sempre se atualizando. Eu recomendo muito, quem quiser fazer cursos, tem esse da AFA mais focado para médicos, mas cursos de engenharia de prompt que ajudam você a pensar como modelo, né? Então, você vai entender qual a melhor forma de perguntar, como é a melhor forma de interagir com ele, buscar para ver se não tem ferramentas prontas. Tem muita gente que está montando prompt gigantesco e quebrando a cabeça, sendo que às vezes tem um outro modelo que faz isso de forma automática sem precisar quebrar a cabeça, sabe? Então é um pouco dessa linha aí, Pedrotti. Muito bom, Thiago. Essa N8N é muito legal de conhecer. A própria OpenAI tem cursos básicos abertos, gratuitos, para você procurar lá. A NVIDIA tem cursos abertos, gratuitos. É, Google tem cursos abertos, gratuitos. Então, só uma procuradinha na internet, procura no LinkedIn do Thiago Ligori, que tem bastante também. Deixa eu fazer uma provocação aqui agora para o Thiago de Abreu aqui. E no dia a dia da TI do hospital, lá, monitoramento de máquina. Isso tem achado alguma coisa nisso também, Thiago? A gente nem comentou sobre esse aspecto aqui. Pois é, o monitoramento já é algo é legal, né? Porque tu pode trabalhar num pré e pós, né? No pós é um pouco mais simples, tu pega uma base aí de uma ferramenta de monitoramento aqui, tu consegue fazer correlações, né? Então, hoje a gente tem alguns CIEMs que eles fazem consolidações de logs e a gente pode estar buscando aí respostas de segurança da informação em cima de bases mais complexas, né? Exige um pouco mais de trabalho e saber muito bem o que tu está procurando ali dentro, mas depois que tu consegue afinar esses modelos aí, eles começam a interagir em questões de segurança da informação com bastante acurácia, né? Isso fica muito legal e ajuda muito aí. Geralmente os hospitais não têm equipes gigantes de segurança da informação, essas ferramentas aí acabam ajudando muito neste aspecto, né? E pré é um pouco mais difícil, né? Porque tu precisa ter uma base aqui, mas ele ajuda muito em questões de auxílio a configurações, de auxílio à busca de informações em cima de equipamentos específicos. A configurações de equipamentos complexos, ele chega muito próximo. A gente fez alguns testes aqui em laboratório, aqui, ensinamos eles, e o modelo ele acaba replicando aí uma configuração de um switch em alguns minutinhos aí, questões que a gente passa em cima de analistas por mais ou menos 30, 45 minutos e depois passa por modelos de revisões. Então, tanto na parte de monitoramento quanto na parte de configuração, se tu trabalhar no ensinamento do modelo, né, treinar ele direitinho, ele vai ser um recurso a mais para ti aí no dia a dia, trabalhando junto contigo. Os erros ficam muito pequenos, inexistentes em muitas vezes, mas a questão aí, o Tiagão falou, o Felipe estava trazendo em cima disso também, precisa afinar, não pode desistir. Ele errou na primeira vez, ensina ele que aquilo está errado, mostra que o certo tá próximo e vai refinando, e aquele modelo lá ele vai ficar afinadinho com o que tu quer e como que tu vai usar esse retorno final. Outra coisa que eu uso bastante também depois que refinou e refinou e refinou de novo, vai lá e mostra para ele qual que é o modelo final que ficou perfeito para você ou para aquela determinada situação.
Aí depois daquilo, quando tu usar esse chat ou esse projeto, o projeto é muito legal também, tu pode fazer uma sequência ali de configurações e lá no final tu pode fazer chats em cima daquele projeto lá e ele vai conciliar tudo que está dentro do projeto, te trazer soluções mais inteligentes também. Então, acho que a dica é ter bastante paciência no treinamento. Depois é um recurso bem interessante aí para tu usar também dentro da TI. E fala com educação, né? Porque se eles forem dominar o mundo algum dia, eles não vão te eliminar, né? Ou você vai ser o último. Talvez eles te popem, né, Felipe? Por favor e Falaram que, obrigado, né, né? esses dias saiu que o por favor e obrigado no chat GPT tá causando uma perda de milhões. Só que o pessoal fala, mas vale a pena, porque pelo menos na hora que dominarem, os educados vão ser poupados, né? Vitor, aqui, ó, aproveitando o embalo que você já entrou um pouco nesse tema, do pessoal que tá. Imagino que muitos que trabalham com saúde que estão acompanhando a gente aqui, ou que vão nos assistir posteriormente no YouTube, eles devem estar sendo visitados ou fazendo reuniões semanalmente, quase aí, com alguma empresa que tem alguma solução de IA. Como que você separa o joio do trigo? Qual é uma dica que você dá aí pro pessoal aí? Um rapid fire aqui que a gente tá chegando no final, porque isso tá sendo uma panaceia, né? Então, como que você recebe essas pessoas para que você possa pensar em implementar alguma coisa dentro da sua rotina? Você sabe, Pedrotti, que na minha carreira, assim, eu tive influência de algumas pessoas. Uma delas está lá no Moinhos, lá com o Thiago e com o Felipe, que é o Mohamed. E o Mohamed tinha uma fala que eu achava sensacional para a área da saúde. O Mohamed falava o seguinte: eu não quero ser o primeiro. O segundo, o terceiro, talvez, mas eu não quero ser o primeiro, porque o primeiro paga um preço tão alto de separar o joio do trigo. Eu quero que alguém se arrisque, e vá lá, quebre a cara, e aí eu vou pegar. Eu tô logo atrás e eu vou pegar o que vale a pena de toda aquela experimentação. Talvez a principal pergunta que eu faça para quem vem me oferecer alguma solução, e a ABCIS tem um papel importante nisso, né, por ter aberto contato aí com executivos de vários hospitais. A primeira pergunta que eu faço é aonde isso está funcionando, né? Se não tá, não, tá na Petrobras, agora que a gente está vindo para o hospital, putz, eu não vou ser eu que vou ser a cobaia e vou tentar tropicalizar e vou tentar colocar de uma forma utilizável na área da saúde. É lógico, ônus e bônus, né? Você também perde a chance de ser o pioneiro, etc. Mas como a gente está falando de um setor onde a margem de contribuição já é tão justa, onde a dificuldade de recurso ela é tão gritante, né? A gente trabalha tanto para no final ter uma margem ali de 10, 12%. É fundamental que a gente não tem muita flecha. É fundamental acertar a flechada. E para isso, eu te diria que uma boa indicação é conversar com quem já é usuário daquela ferramenta, porque o papel e a apresentação aceita tudo, né? Vendedor, nossa, conecta com tudo, integra com tudo que você imagina, já está funcionando não sei aonde. Liga lá, vê se está funcionando. Eu já tive várias situações que quando eu liguei para o colega e falei, ó, conversei com alguém aqui que disse que você está usando aí. A resposta do outro lado foi completamente diferente do que eu tinha ouvido na apresentação. Então, é importante essa rede de contatos, e aí, Pedrotti, fazendo o merchan, né, da ABCIS, da Saúde Digital Brasil, da ANAP, é importante estar conectado com essas associações que promovem esse relacionamento, né? Porque na ABCIS, quando o cara entra lá na ABCIS, a coisa mais frequente que a gente tem nos grupos da ABCIS é: tem alguém aqui que usa a ferramenta XYZ? E aí o cara dá um raio-x daquilo, isso ajuda demais, acelera, né? E só para não deixar passar também, a gente estava falando do prompt perfeito agora há pouco, né? Uma dica bem interessante é usar o próprio chat GPT para melhorar o seu prompt. Então eu vou lá e faço o meu prompt generalista e falo para o chat GPT o que eu quero daquele prompt. Ó, eu quero que transforme essa foto do Felipe Cabral, eu quero que transforme num cara bonito. Vai vir a resposta.
negócio gigantesco, porque imagina que ele vai ter que fazer Facilitou a uma vida dele. mágica ali, né? Então, o próprio chat GPT vai poder te ajudar. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, ele vai falar, é impossível, mas vamos tentar melhorar ao máximo, né? E vai te dar ali os parâmetros, o contexto, para que aquela foto fique pelo menos com uma iluminação boa, né? Porque senão vai ficar parecendo muito com outra pessoa. Mas o próprio ChatGPT pode fazer essa função de aprimorar os prompts que a gente, talvez melhor até do que outras ferramentas, né? Obrigado, Vitor. Assim, eu acho que, gente, a gente tem. Se fosse aqui, daria para ficar horas e horas e horas aqui, mas eu acho que a gente, todo mundo aí tem as famílias, a gente atingiu o nosso tempo. Queria agradecer lá do fundo do coração mesmo para vocês, Vitor, Thiago Abreu, Felipe Cabral, Thiago Ligori, pela participação aqui. Sabe, essas conversas com vocês aqui dá para ficar no bar e tomando cerveja e indo adiante o tempo que for, porque é muito instrutivo. A gente sempre sai melhor do que entrou nesse tipo de conversa. Agradeço demais a presença de vocês. Passar rapidamente, se alguém quiser fazer um tchau rápido aí para cada um. Felipe Cabral. Tchau. Muito boa. Não, Se foi alguém muito quiser bom, fazer uma... galera. Acho que brincadeiras à parte foi muito bom mesmo. É muito bom estar com vocês. Todos os tempos que eu gastei com vocês foram preciosos, não foram gastos, foram aprendizados em todos os momentos que eu cruzei com vocês na minha vida. Obrigado aí por todos esses ensinamentos e pela parceria, mais do que isso, né, do dia a dia. O que o Vitor falou é verdade. Eu tenho certeza que se eu pegar o telefone e ligar para qualquer um daqui, vai me ajudar no momento a resolver qualquer coisa que eu precise, né? Então, obrigado aí por tudo. Espetáculo, valeu. Thiago de Abreu, Só agradecer a oportunidade aí. Obrigado, Pedrotti, pelo convite. Obrigado, pessoal, aí, por nos assistir aí e contribuir com a gente aí nessa discussão. E valeu muito cada minuto aqui da nossa conversa aí. espetáculo. Thiago Ligori, Boa. Eu estou com o time aqui também. É o feito melhor que perfeito. Vamos começar a pilotar soluções de IA para a parte administrativa. Tem muita solução legal no mercado. Não é mais só POC, tem coisa já rodando com retorno do investimento, com aumento de produtividade. Então, bora colocar essas soluções na rua para melhorar a saúde. vai ser o Jabá aí, Thiago. Onde é que você está agora? Vamos lá. Boa, jabá, hein? Vamos lá. Para quem quiser conhecer um copiloto médico que a gente criou chamado Turi, que faz a gravação e transcrição da consulta, entre no site aí turisaude.com.br. A gente lançou a plataforma semana passada durante o BSV em São Francisco. Estamos super animados para testar com vocês a solução. Espetáculo. E olha, acompanha ele no LinkedIn, porque esse cara manda LinkedIn coisa boa também, toda hora. arrasta para cima, né? Tem lá no LinkedIn, LinkedIn Vitor, bate para acompanhar os conteúdos também. Vitor, uma... Obrigado, Pedrotti, pela oportunidade. Desculpem as brincadeiras. Eu queria dizer que aonde eu mais aprendo todos os dias é visitando o LinkedIn de vocês quatro aqui. Tem mais uma meia dúzia de autores que eu acompanho todos os dias aí, o professor Sabatini, alguns amigos, o Ricardo Vanicelli, gente que sempre publica conteúdo e é sempre muito generosa, né? Todos os convites que eu fiz para o Ligori, o Cabral eu não posso nem falar. Quando ele viu que a gente estava nesse mesmo evento aqui, ele falou: Porra, de novo. A gente está junto em tudo aí, é um prazer, é um aprendizado contínuo, sempre um bom bate-papo e sempre esse clima legal de amizade. Eu acho que a gente se gosta, eu acho que a gente se ajuda demais e a gente tem que trazer mais gente para essa discussão. Eu acho que ainda somos poucos que atuam dessa forma, entendeu? Generosa, mostrando o que descobriu, colocando, publicando no LinkedIn, publicando no Face. É, é, Cara, a gente só ganha com essa generosidade. Eu não tenho dúvida de que o fato de eu estabelecer a meta de publicar todos os dias no LinkedIn foi a grande alavanca para eu evoluir nos temas de interesse. Eu vejo as coisas que você, Pedrotti, que o Thiago publicam e são verdadeiras aulas, né? Então, eu boto até o sininho lá para não só aparecer no meu feed, mas toda vez que vocês publicam alguma coisa, eu recebo o push porque são sempre colaborações muito boas. Foi lá que eu li do quarto golpe narcisístico lá e que eu uso agora sempre, né, Filipão? Obrigado, gente. Foi um Tá. prazer. Vitor, olha, o Vitor tem os artigos que ele publica, gente, é um
Uma aula Muito bom, sempre, muito. sempre. Não tem como não acompanhar. Coisa maravilhosa. Parabéns aí. É um aprendizado. A gente aprende muito publicando É também, né? isso. Eu leio É tudo legal. que vocês Você tem que fazer uma publicam, é pesquisa. muito Não bom. adianta. Você não vai colocar qualquer coisa. E isso é um aprendizado contínuo. De vez em quando dou umas pausas. Porque você cansa. Mas daí quando volta, volta com tudo. Gente, um grande abraço para vocês. Boa noite. Valeu demais. Espetáculo. Valeu. Valeu, Valeu, gente. pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Um Obrigado a abração. todo mundo que está aí ouvindo a gente. Valeu mesmo. Valeu.